Olá, estamos iniciando mais um episódio do Fala Psicanálise, o podcast da Instituição Psicanalítica Constructo, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que propõe a transmissão da psicanálise a partir de Sigmund Freud, Jean Laplanche e Sylvia Bleichmar. A Constructo oferece formação psicanalítica de adultos e crianças e ainda desenvolve diversas atividades científicas como nossa jornada anual. Além disso, se compromete com a publicação de uma revista científica de acesso gratuito. A Constructo ainda possui uma clínica de atendimento psicanalítico, um serviço voltado para crianças, adolescentes e adultos com valores acessíveis. Todas essas informações e outras você encontra em nosso site www.constructo.com.br e em nossas redes sociais. Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Fala Psicanálise, um podcast da Instituição Psicanalítica Constructo, e eu sou Marília Gabriela, psicóloga formada pela Universidade de Passo Fundo e psicanalista em formação pela Constructo. Meu nome é Tayana, podem me chamar de Thay, eu sou psicóloga, também formada pela Universidade de Passo Fundo e psicanalista em formação pela Constructo. No episódio de hoje, a gente vai contar um pouquinho, então, de onde surgiu a ideia de estarmos aqui hoje, de onde surgiu o desejo por fazer um podcast. Também a gente vai falar sobre a instituição que nos permeia, que é a Constructo. A Constructo ela é sediada em Porto Alegre e é por isso que hoje a gente tem uma convidada muito especial, que está de forma online, que é a presidente da instituição, Simone Groff. Seja bem-vinda. Olá! Olá, Thay, olá, Marília, olá para quem nos acompanha. Então, eu sou Simone Asseta Groff, estou na presidência da Construto nesse momento, sou formada em psicologia pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1981, já tem um certo tempo. Fiz a minha formação analítica no Núcleo de Estudos Sigmund Freud de Porto Alegre, hoje a Associação Psicanalítica Sigmund Freud, e é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Prazer é nosso. O prazer é nosso. Bom, antes de começar a falar da ideia do podcast, eu e a Thay, a gente pensou um pouquinho por onde começar. E acho que a nossa história com a psicanálise e da nossa amizade, ela já começou há muito tempo atrás, né? Então, a gente primeiro, antes de se conhecer, a gente se identificou pela psicanálise, né? Foi uma teoria que a gente abraçou, que a gente gostou e se identificou, né? Então, a partir da Constructo mesmo, que a gente se conheceu, através dos seminários, dos cursos, grupos de estudos, das jornadas, e aí a gente pensou, bom, né, como estreitar a nossa amizade, já que a gente se encontrava somente nesses locais. E a gente foi se encontrando em alguns cafés, e dá para se dizer que em um café quase que filosófico, né, Thay, a gente começou com a ideia do podcast. Mas, Thay, tu lembra o que a gente falava nesse dia? Sim, eu lembro que a gente foi resgatando de onde a psicanálise foi surgindo na nossa vida e a gente foi percebendo que foi da mesma forma, né? Que foi na faculdade, que foi na UPF, que a gente foi conhecendo uma professora que é muito especial para nós hoje também, que é a Jo Bolsoni, né? Ela foi nos passando a psicanálise, nos transmitindo a psicanálise por um amoroso, né? Uma psicanálise muito ética. Muito afetiva. E ela foi nos passando isso, e dá para se dizer que nesse momento a gente foi sendo picadas, né, por essa teoria, e a gente foi nos aprofundando, tentando nos aprofundar cada vez mais nela. E aí a gente foi pensando, né, fomos picadas, agora não tem mais volta, o que a gente pode fazer para poder transmitir isso para mais pessoas? Essa psicanálise pela qual chegou até nós, como transmitir para mais gente para fora da universidade também e para ela também. Como estourar essa bolha, né, Thay? Acho que foi por aí que a gente foi pensando. Exatamente. Assim como a Constructo ela tem o objetivo, então, de transmitir a psicanálise, eu acho que o podcast ele vem para propagar, né? Para propagar os seus pensamentos e as suas inquietações. O nosso intuito é que ele seja escutado, visto
por pessoas que gostam de psicanálise, que já são apaixonados por ela, mas também quem tem sua curiosidade, suas dúvidas, que quer saber um pouco mais. É para todo mundo, né? Exato. E a nossa ideia, então, é trazer psicanalistas da Constructo, também de outras instituições, pensadores, para a gente poder ter uma conversa leve, descontraída sobre a psicanálise e sobre outros temas em paralelo também, como a cultura. Uhum. E foi assim que a gente chegou para a Constructo, então, com essa ideia, e a instituição nos abraçou muito em relação ao podcast, né? Então, nessa primeira temporada, os hosts do podcast seremos eu, a Thay, a Bruna Guelzer e o Elvis Bonini, mas no decorrer das próximas temporadas também podem ser que venham outros colegas da nossa comissão. Isso aí, que vocês vão poder conhecer também. Simone, e tu sabe que a gente ficou muito curiosa, a gente ficou conversando de bastidores, e a gente queria saber como que foi para vocês receberem a ideia do podcast. Então, eu inicialmente também fiquei muito curiosa, né? Achei muito interessante. E quando vocês diziam, né, essa coisa de serem picadas pela psicanálise, eu achei que seria uma coisa muito interessante, né? Esse modo de comunicação mais descontraído, justamente como uma maneira das demais pessoas que já andam meio interessadas poderem também serem picadas pela psicanálise. Então, foi uma ideia que eu abracei e a instituição toda abraçou com muita vitalidade. Bom, acho que me cabe agora contar um pouquinho da história da nossa instituição, né? Falando em ser picadas, né? O nosso grupo, ele é formado por várias colegas psicólogas, todas elas psicanalistas, egressas de várias universidades, e o que a gente tinha e tem em comum é justamente que a gente foi picado, né, pelo encantamento com a psicanálise, né? Uma teoria que nos faz muito, muito sentido, e foi em torno disso que a gente se formou enquanto grupo e resolvemos criar a Construto. Então, foi o nosso desejo de seguir estudando, de seguir aprofundando essa psicanálise de uma maneira vigorosa, de uma maneira ativa, de uma maneira comprometida com o nosso tempo e o desejo de fazer essa transmissão dessa mesma forma. Então, a nossa principal inspiração é, sem dúvida, o texto freudiano, né, o fundador da psicanálise, nosso mestre, e o fundamento da psicanálise está todo no texto freudiano, e a partir desse texto, buscar outros autores contemporâneos que, partindo da teorização freudiana, puderam ir retrabalhando essa teorização no sentido de uma psicanálise que entende a estruturação psíquica como exógena e a partir da prioridade do outro. Então, nossos eixos básicos e fundamentais, além de Freud, são dois pensadores contemporâneos, Sylvia Bleichmann e Jean Laplanche. Então, foi assim que a gente, em 1999, formou nosso grupo, começamos a pensar, né, nessa fundação, e acabamos por fundar e instituir a instituição mesmo, oficialmente, no ano de 2000. E aí nós tivemos nessa nossa fundação o privilégio e a honra de receber a Sylvia Bleichmann, nossa mentora e nossa inspiração nesse caminho, que nos brindou com a conferência A Criança do Ano 2000. E foi assim que a gente inaugurou, e estamos aqui, e faremos 25 anos de existência no ano que vem. Uma vida, né? Uma vida. Simone, eu fico imaginando como deve ter sido incrível essa relação que vocês foram tendo com a Sylvia, essa relação próxima, porque também a gente que estuda e admira tanto ela hoje em dia, os seus livros, o que ela escreveu, a gente queria saber, então, para tu contar um pouquinho mais para nós, então, como que foi essa relação próxima com a Sylvia Bleichmann? Bom, realmente a gente teve o privilégio, né, de ter o convívio com essa pensadora tão instigante, tão viva, né? A Sylvia Bleichmann, ela fez parte da nossa história desde os inícios da nossa formação,
tanto que eu digo que ela foi nossa mentora, né? Ela esteve conosco muitas e muitas vezes, enquanto nós formávamos o nosso grupo, enquanto nós pensávamos que tipo de instituição de formação nós queríamos ser. Ela veio a muitas jornadas fazer parte, trazer os seus pensamentos ricos e produtivos. Nós também tivemos o privilégio de ter, assim, estudado pessoalmente com ela, os textos dela, termos feito supervisão de nossos próprios casos, da nossa clínica com ela. Foram momentos extremamente ricos, produtivos, que nos deixou marcas profundas, né? Tanto do pensamento dela, instigante, profundo, quanto da ética, né? Da forma ética como ela sempre entendeu o sujeito psíquico. Então, foi realmente uma experiência maravilhosa. Hoje, o nosso grupo de fundadoras, ele está formado pelas colegas Elizabeth Guarnier, Maria Beatriz Tuttenhagen, Kênia Balveber, Luciana Pavão Crefe, Raquel Moreno Garcia, eu, e a Jo Bolsoni, que se juntou a nós no nosso caminho. Simone, sabe que te escutando falar, assim, bem como tu menciona sobre a Silvia, a Thay, assim, a gente admira muito ela, mas a gente também queria poder dizer o quanto a gente admira vocês e o quanto no decorrer dessa formação a gente tem se aproximado e cada vez bebendo mais dessa psicanálise, então, e admirando cada vez mais vocês, assim, porque é real, tem momentos que a gente pega no colo, né, Thay? Aham. E, bom, quem sabe tu conta um pouquinho, né, de como que são as atividades da Constructo para nós, assim. Claro, então, primeiramente comentar que a nossa instituição, ela está dedicada à formação psicanalítica. Nós temos duas formações, a formação psicanalítica de adultos e a formação psicanalítica da infância, né? Permeado, como já trouxe, pelos textos, pelo texto freudiano e pelos textos de Sylvia Bleichmann e Jean Laplanche, em especial, além de outros autores contemporâneos, né? E que até nesse momento a gente já está com nossas inscrições abertas para o curso de formação do próximo ano, né? Bom, para além disso, nós temos núcleos de estudos sobre a psicanálise da infância, sobre a adolescência e sobre sexo e gênero, né, que são grupos que acontecem ao longo de todo o ano. Também a gente oferece grupos de estudos para estudantes da graduação, da psicologia e da medicina, né? Aqueles que começam já a olhar com mais interesse, com mais carinho para a psicanálise, né? Podem ir se aproximando através de grupos de estudos, nos quais a gente estuda a metapsicologia e a psicopatologia de um modo mais acessível, né? De um modo mais traduzido, para que essa aproximação possa se dar de um jeito, né, mais agradável. Bom, para além dessas, que são atividades permanentes, a gente sempre tem jornadas, atividades anuais científicas, né? E esse ano a gente vai ter a jornada de agosto, que é a jornada que vai trazer o Christophe Dejoux. Na verdade, quando esse podcast for para o ar, a jornada já vai ter acontecido, porque ela vai ser em 18 e 19 de agosto, mas eu não posso deixar de falar dela pelo fato da expectativa que a gente está, né, em receber esse pensador, que é francês, que vem trazer as suas ideias acerca do superego, nessa jornada que vai se chamar A Terceira Tópica e a Genealogia do Superego. Então, com certeza, vai ser um momento fantástico para a gente escutar as ideias dele, para a gente discutir toda essa questão da genealogia do superego, né? E então também vai ser um momento assim riquíssimo e produtivo, que como a gente tem todos os anos. Além disso, uma outra grande atividade que a gente vai ter nesse ano é o colóquio internacional, que se chamará Violências do Sexual na Adolescência. Esse colóquio vai se dar em 27 e 28 de outubro.
e vai ser uma parceria entre o Núcleo da Adolescência da Construto e o Colégio Internacional da Adolescência de Paris, o CILA. Então, aí nós também vamos ter uma série de convidados nacionais e internacionais, né? Vai ser um belíssimo evento para a gente discutir todas as questões dessa adolescência tórrida, né, que a gente tem aí para conversar. Para além disso, para finalizar, eu gostaria também de contar que na Construto a gente tem 2 publicações bem interessantes e bem importantes. Uma delas, que é uma publicação interna, a Gazeta, e a outra é uma revista de psicanálise que já está no número 8, e que nessa revista são reunidos artigos de vários autores nacionais e internacionais, e que é muito interessante para quem queira conhecer um pouco do pensamento da nossa instituição, poder fazer isso através da revista. Nesse ano, nesse momento, a gente está com uma inovação, que é que a revista também é possível ser disponibilizada online. Então, vocês podem acessar, se desejarem, também lá pelo nosso site. Acho que era isso. Tá? Que importante que a gente está podendo, então, falar daqui de todas as atividades que vão ter esse ano, das atividades que tem em todos os anos também, para que, se alguém estiver escutando, tiver interesse, então, em se aproximar mais, conhecer um pouco mais, fica aqui o convite até para vocês que tiverem interesse. Bom, então, para além de todas essas atividades que a gente listou aqui agora, a Construto está com uma nova atividade, que é o podcast Fala Psicanálise. Vamos explicar, então, de onde é que veio esse nome e como que vai funcionar. O nome Fala Psicanálise vem do desejo de transmitir ela, de transmitir a psicanálise. A gente pensa e escuta tantas coisas dentro da instituição, com as nossas colegas, e a gente fica pensando, será que é possível criar um espaço seguro, ético, respeitoso e amoroso para poder falar sobre psicanálise? E acho que, então, o desejo de criar esse espaço aqui vem muito desse lugar, né? Isso mesmo. E, bom, essa primeira temporada, ela conta com o tema psicanálise. Vai ser uma forma de nos apresentar e apresentar a psicanálise também. A gente vai postar os episódios na quarta-feira. Por quê, né? Por que a gente pensou nesse dia? Por ser um dia simbólico, porque eram nas quartas-feiras que o Freud ele se reunia na sua casa, então, com médicos, com pensadores, com escritores, para discutir a psicanálise. Então, eram as famosas quartas psicanalíticas. Isso aí. E cada episódio também vai ter cerca de 50 minutos. Esse tempo também foi pensado de uma forma simbólica, porque é o tempo em média que um psicanalista utiliza para fazer uma sessão de análise, né? Queremos, então, especialmente, agradecer agora, nesse momento de final do episódio, as pessoas que foram responsáveis por estarmos aqui hoje, que nos ajudaram desde o início a montar esse projeto, que é a nossa comissão organizadora. Isso aí. As nossas coordenadoras, elas são, então, a Jo Bolsoni, a Luciana Crefe e a Mariana Biasi. Mas, para além, a gente tem uma comissão também muito especial, que conta com a Aline Sacardo, Beatriz Rubim, Bruna Bonagueuser, Elvis Bonini, Fernanda Potrick, Júlia Dalmagro, eu, a Thay e a Tamara Azevedo. Obrigada, vocês foram essenciais. Em breve, vocês poderão escutar aqui a voz e ver o rostinho do restante da comissão. Então, hoje, com muita alegria, eu, a Thay e a Simone chegamos ao final do episódio piloto, o qual dá início a um projeto pensado com muito amor e carinho pela Instituição de Psicanálise Construto. Os próximos episódios versam mais sobre a psicanálise, sobre o que ela é, se ela está ultrapassada, o que fala um psicanalista e fecha com: precisamos amar para não adoecer. A gente aguarda vocês no decorrer dessa primeira temporada. Até os próximos episódios do podcast Fala Psicanálise, um podcast da Instituição Psicanalítica Construto.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Simone. Tchau, pessoal. Obrigada. Você acabou de ver e ouvir o podcast Fala Psicanálise, um podcast da Instituição Psicanalítica Constructo.